Fala turma, tudo bem com vocês? Meu nome é Luca Tortato e eu estou muito feliz de falar de um projeto novo que a gente está iniciando aqui na nossa operação, na Tortato Consórcio. Nós teremos o nosso podcast e junto para gravar aqui com vocês tem o Tortato Master, meu pai, Marcos Tortato. Tudo bem com você? Bem, maravilha. Tá nervoso? Eu? Nervoso? É claro que não. Veja bem, você me chamou de Tortato Master, sou praticamente um ancião, para fazer que sou um placa preta já, FIPE acima da média. Faixa preta também no consórcio, então tô bem tranquilo. Boa. Brincadeiras à parte, tô bem nervoso. Mas assim, nervoso, mas também bem empolgado, muito feliz de fazer mais um projeto com você, dentre tantos que nós já fizemos e tantos que nós vamos fazer. E esse de uma forma especial vai ser bem legal, porque nós vamos levar um conteúdo para quem estiver assistindo com muita propriedade. Porque, como você já falou, nós vamos trazer aqui personalidades, referências nos mercados onde eles atuam. E é isso que nós queremos saber, as boas práticas, as práticas não tão boas que eles fizeram na trajetória, mas principalmente o que eles estão fazendo hoje, que está dando certo nos seus negócios para continuar tendo sucesso. E mais um detalhe, essa parceria, essa junção nossa, é muito legal porque nós estamos falando aqui de duas gerações distintas. Ou seja, nós estamos falando de uma diferença de 30 anos, quase 31 anos. Não vou falar a idade para não entregar, principalmente a minha, né? Então, eu tenho certeza que essa distinção de gerações, você vai focar com certeza mais no digital, no tecnológico, e eu vou focar mais na nostalgia, até porque na minha época, quando eu comecei, o que tinha de mais atualizado na área tecnológica era um BIP e um fax. E nós conseguimos fazer bons negócios com esses com essas duas tecnologias. É isso? Boa. Vamos lá então? Tá nervoso também? Tô bem nervoso, mas vamos pra dentro. O que eu queria falar para vocês, vai ser um formato um pouco diferente também de um podcast tradicional, porque atrás das câmeras aqui nós temos uma plateia. E a plateia são os clientes da Tortato. Então, além de agregar conteúdo de valor para as nossas redes sociais, a gente está trazendo os nossos clientes para tanto ver o conteúdo aqui ao vivo, quanto também um evento de networking. E como é que vai funcionar o podcast? A gente vai dividir em 4 etapas. Essa primeira etapa vai ser mais a apresentação e para explicar o projeto em si. A segunda etapa é a conversa, que a gente vai bater um papo com o nosso convidado. A terceira parte a gente vai abrir para os nossos convidados aqui, para a nossa plateia fazer pergunta para o convidado. E a quarta parte de encerramento é umas perguntas mais Marília Gabriela, um bate-bola para encerrar. Dito isso, eu queria apresentar o nosso convidado, eu vou ler aqui porque tem bastante coisa e bastante coisa legal. Então ele que é empreendedor, fundador da Aldeia, estudou inovação e design thinking na Universidade de Stanford, no Vale do Silício. Atualmente realiza pesquisa de PhD em estratégia e análise organizacional, com foco em teamwork, pela Universidade Federal do Paraná, e é mestre em administração. E além de tudo isso, foi meu primeiro chefe, na minha primeira inserção no mercado de trabalho, o nosso convidado, que é o Ricardo Doria. Muito obrigado por estar aqui. Uma salva de palmas aí também para ele. Obrigado pelo convite, gente. Estou muito feliz de estar aqui. Não, legal. Acho que o bate-papo vai ser bom, porque uma das coisas que a gente queria bastante era trazer alguém que tivesse conteúdo. Por tudo que eu disse aqui, o que você está pesquisando, o que está trabalhando, acho que tem bastante conteúdo que a gente possa bater um papo bem legal. Pode continuar. Eu queria começar já falando um pouco sobre a Aldeia em si, né, que com certeza foi um projeto que colocou você no mercado e te trouxe bastante destaque, mas não a Aldeia em si, mas como você começou na Aldeia, porque você foi diretor de arte e eventualmente você viu um mercado que no Brasil não era tão explorado na época, que era o coworking em si. E falar, cara, esse mercado que ainda não existe tanto no Brasil, é nele que eu vou entrar. Como é que foi essa? Deixa eu só complementar essa pergunta. Eu queria saber, do teu início, né, já que vai falar da Aldeia, o que na época você colocava como indispensável para tocar um negócio e que hoje é totalmente obsoleto? Não pode falar BIP nem fax, tá? Eu vou tentar ir pensando nessa resposta aqui conforme eu vou contando um pouquinho dessa história, tá? Mas a galera fala, né, que tudo que você precisa é de, sei lá, alguns minutos de coragem insana, assim, né, para fazer as coisas acontecerem. E eu acho que a fundação da Aldeia tem um monte de fato de sorte, assim, que vai acontecendo ao longo da história, mas ela tem um pouco de talvez até uma ingenuidade que deu certo, assim, do que eu fui construindo, sabe? Então, na época, como o Luca estava falando, assim, eu era diretor de arte, não pensava em ser empreendedor de forma alguma, assim, eu estava feliz e trabalhando numa agência de propaganda e com um futuro promissor na propaganda. Só que, daí, conforme eu ia convivendo com a galera da propaganda, eu percebia que tinha os freelas, tinha esse monte de gente ali que estava na estrutura da agência e eles
estavam lá trabalhando, mas não era a estrutura ideal para eles trabalharem. Eles não queriam, né, estar trabalhando para uma agência, eles queriam estar atuando na sua área, né, na sua arte. E daí eu tive uma ideia, assim, né? Eu falei assim, cara, e se houvesse um tipo de uma estrutura, uma cooperativa de freelas, foi a ideia que eu tive, assim, né? Em que essa galera da publicidade pudesse se juntar e que se alguém trouxesse o cliente, dividia o cliente, um negócio bem meio anarquista, assim, sabe? Se alguém trouxesse o cliente, dividia o cliente, quem trabalhava recebia uma parte, então esse freela que antes não poderia pegar um projeto tão grande, poderia pegar projetos muito maiores e no fundo todo mundo ia se beneficiar disso. E daí comecei a estudar essa ideia de cooperativas de freelas e pesquisava na internet na época, assim, esse negócio em inglês, e daí achei esse termo coworking na internet. Tinha uma galera mexendo com isso lá na Califórnia, que assim. ano isso? Cara, 2009 para 2010. E daí, mas o grande movimento foi em 2010, assim, sabe? E daí, cara, tipo, olhando para isso, eu comecei a, pô, cara, o conceito é muito maior do que só uma cooperativa de freelas de propaganda, né? Se tiver um contador lá, esse contador também vai arranjar cliente. Se tiver tipo uma confraria. Tipo uma confraria de vários negócios, assim. O que eles dividiriam era o espaço e muito mais, né? Você, em vez de ser pequeno, você se torna maior, você consegue mais projetos, enfim, era mais ou menos essa ideia. E daí muito doido, assim, né? Eu achei a ideia legal, nunca imaginei que eu fosse empreender isso, mas comecei a montar um blog sobre isso e comecei a traduzir uns textos da internet, juntar umas fotos, assim, na época que eu achava de coworkings nos Estados Unidos, colocava lá no blog. Daí me liga um jornalista, na época tinha um jornal aqui em Curitiba que bombava demais, que era a Gazeta do Povo. Me liga um jornalista desse jornal falando assim, eu quero fazer uma matéria sobre o coworking de Curitiba. E daí eu falei pra ele, na verdade eu sou publicitário, trabalho numa agência de propaganda. Mas o cara que foi atrás de você, porque eu vi essa matéria, eu pensei que você tinha proposto essa matéria já para engajar mais o possível coworking. Você já tinha começado com o coworking? Não, só tava com o blog. E escrevendo no blog, assim, e daí quando ele entrou em contato comigo, ele falou, eu achei legal essa ideia do coworking, queria fazer uma matéria sobre isso. E daí eu falei pra ele assim, mas é que eu não tô abrindo um coworking, eu tô com um blog e tal, eu trabalho numa agência. E daí ele falou assim, não, então não tem problema. Então eu vou fazer uma matéria sobre o coworking e vou te entrevistar como especialista em coworking porque você está pesquisando isso. Daí eu falei, não, beleza, então entrevista é legal, né? Daí ele me entrevistou e tal, daí me ligou, assim, uns dias depois, falou assim, Ricardo, amanhã fica de olho. Daí quando eu fui olhar o jornal, assim, para ver a minha entrevista e tal, tava lá, Curitiba terá espaço de coworking. E daí o cara colocou, o empreendedor Ricardo Doria tal, e me colocou como empreendedor. Assim. E eu não tinha nada pronto do projeto. E na agência daí também? Daí o diretor de criação lá da agência, que era meu chefe, chegou com um jornal, assim, cara, o que é isso? Você tá saindo? Guardou esse jornal? Tem guardado? Pior que não tenho. Mas tem que ir atrás, preciso ir atrás. Daí eu falei, cara, não é nada sério, né? Eu expliquei pro cara, daí ele falou, não, eu acho que você podia tentar isso. E se der errado, tal, você volta aí, né? Mas é uma ideia boa, tal. E qualquer coisa você pega uns freela com a gente, né? Daí ele me acolheu, assim. E daí eu fui falar com meu pai. E meu pai, assim, ele trabalhou na Copel, né? Que é uma empresa estatal de energia, assim, a vida inteira, assim, nunca empreendeu, né? Sempre esteve lá. E daí eu tava esperando um conselho do tipo, loucura, não faça isso, né? Porque é o oposto, né? É a família da Luvisoto, né? Minha mãe é da Luvisoto. E daí ele falou o contrário do que eu tava esperando, assim. Ele falou assim, olha, filho, eu sempre trabalhei na Copel, então eu consegui dar pra você e teu irmão uma vida legal e tal. Mas eu nunca vou saber se minhas ideias teriam dado certo. Então, tente agora que você é jovem e se der errado, você volta pra gente, o pessoal gosta de você e tal. Então, daí isso foi meio que me acalmando um medo que a gente tem no empreendedorismo, assim, que é o que acontece se as coisas derem errado. Parece que você vai, tipo, virar mendigo na hora se as coisas derem errado. Pelo menos era o que eu tinha na minha cabeça. Só que não, na verdade, se as coisas derem errado, você se vira. Elas vão dando errado até elas darem certo, assim. E a história da aldeia inteira foi as coisas dando errado e sempre dando certo depois, assim, sabe? E acho que isso faz parte do mantra, assim, que a gente acaba olhando no empreendedorismo, que é, tipo, saber que as coisas vão dar errado, só que você tem que, tipo, colocar teu sangue, colocar tudo que você tem pra consertar e alguma hora as coisas consertam e daí sim, depois de muito esforço, elas dão certo. Pelo menos eu nunca tive a sorte de as coisas darem certo primeiro. Me corrija se eu estiver errado, eu conheci a aldeia, eu fui uma vez na Galeria Suíça. Olha só. Galeria Suíça. Então, eu não sei o que eu fui fazer lá, porque ele tem consultório médico, dentista, sei lá o que eu fui fazer. E eu olhei aquilo, e na época eu também era muito, assim, queria montar muitos negócios, cada coisa que eu via eu queria, vou montar isso, vou montar aquilo.
Eu vi aquilo, mas não cheguei nem a entrar. E depois de muitos anos que eu fui saber, você imagina, nunca imaginei que o Lucas estaria trabalhando com, trabalharia com você, que nós, né, hoje estamos aqui conversando sobre isso. Rua José Loureiro 347. Galeria, aquela época a galeria, para mais da nostalgia aí, era quase que uns mini shoppings. Não tinha shopping center, né? Então a galeria cobria essa parte do shopping center. Hoje está meio em desuso, né? Mas ainda tem, né, Lustosa, Suíça, várias. Ela ainda existe, assim, mas foi muito legal para um experimento, assim, a Galeria Suíça. Só que, cara, aquela região ali pra gente, o nosso público meio que não conseguia ter uma qualidade de vida muito legal ali, assim. E daí foi um grande marco quando a gente mudou pra Cândido de Abreu, assim, que a gente sentiu que... E não é nem questão de qualidade de vida, parecia que, tipo, as pessoas não davam valor, assim, pra aquela área. Assim. E a gente achava muito legal aquele projeto, a arquitetura muito bacana, assim. Onde é hoje, a aldeia. Onde é até hoje. Exatamente. Daí a gente fez uma mudança pra Cândido de Abreu, que é onde tá até hoje, e depois fez a expansão pro Estação, que o Luca participou pra caramba. Foi do coworking, você começou só como coworking, né? E que momento que também começou a colocar curso, evento? Porque quando eu cheguei na aldeia, todo mundo tinha lá, aldeia coworking, mas era muito mais do que um coworking, né? O início foi bastante essa virada, né? Cara, você vê, a história das coisas dando errado até darem certo, né? Quando eu fiz o plano da aldeia, eu não tava pensando em eventos, cursos, nada, assim, eu queria fazer coworking, a pessoa senta na mesa, na cadeira, paga por aquilo e tal. E daí eu fiz um plano de negócio, pedi ajuda pro Sebrae, o consultor do Sebrae me ajudou e tal. E daí tinha uma galera na fila de espera, assim, né, pra começar o coworking. Por conta do blog? Por conta do blog. E daí, quando a gente inaugurou, foi em novembro de 2010, ninguém da fila da espera apareceu para trabalhar lá. Quantas pessoas tinham na fila de espera? Mais Cara, acho que talvez mais de 200, assim. Eu tinha 40 e poucas vagas, 40 e poucas posições, eu pensei, nossa, se... Deu boa? 20%? Se 20% vier, eu tô lotado. Eu tô lotado, eu não quero que venha 20% para eu aprender a operar e tal. Daí eu comecei a mandar e-mail para as pessoas, ligar, cara, você tá na lista de espera, venha, porque eu precisava ganhar dinheiro, né? Eu tava com os aluguéis para pagar, tudo. Isso aí. Daí a galera falava assim, não, então eu tô na lista de espera, mas eu tô trabalhando numa outra empresa. Eu tô na lista de espera, mas eu tô num escritório. Eu tô na lista de espera, mas tô esperando meu negócio crescer mais. Então, no fim das contas, eu descobri que as pessoas entrarem na lista de espera não significa que elas vão mudar de comportamento bem na hora que você inaugura, saca? E daí, quando isso aconteceu, eu falei, cara, eu preciso fazer com que as pessoas venham até aqui e vejam o coworking. E daí eu comecei a organizar umas palestras grátis sobre empreendedorismo, sobre oportunidades para a Copa 2014, que era 2010, estava todo mundo discutindo isso, tipo, para ver se vinha público de graça para olhar lá, e público empreendedor, para ver se alguém queria virar coworker. E daí, no fim das contas, quase ninguém virava coworker, mas algumas pessoas falavam assim, pô, essa palestra foi legal, se tivesse um curso disso eu faria. Deu precisando de grana, né? Eu falava assim, não, se você for fazer o curso, a gente organiza o curso. E daí a gente começou a organizar os cursos numa área lá do coworking, e daí a parte de curso começou a bombar. Na época, o Facebook dava muito alcance, você não tinha essas limitações dos algoritmos, assim. Então, tudo que a gente postava, todo mundo da cidade ficava sabendo, vinha, lotava curso e tal, e de repente, em 6 meses, tipo, desde a inauguração da aldeia até o momento... Em 6 meses a gente chegou no break-even do negócio, e a principal fonte de receita não era mais o coworking, que é o que a gente tinha planejado. Era a educação. E daí, quando começou a bombar a educação, começou a aparecer cliente pro coworking, e daí virou um tipo de uma simbiose perfeita, assim, que era a galera ir trabalhar de dia e estudar de noite, trabalhar de dia e estudar de noite, sinergia. Vários projetos criativos, assim, uma sinergia super legal. E daí nasceu o modelo de cursos, né? Então isso não foi uma ideia minha, que eu falei assim, cara, um dia eu vou fazer um coworking com cursos. Na verdade, foi nessa história de entrar em desespero e tentar fazer o negócio dar certo, que começou os cursos e, de repente, isso se provou empiricamente, né, na experiência, como uma ideia muito boa. Mas quem teve essa ideia? Né? Ninguém teve essa ideia. E dá o dedo. Não, eu só queria fazer uma pergunta bem aleatória. Você falou em Copa do Mundo, cursos que você faz. Não tem como fazer um curso para o Curitiba voltar a ser campeão brasileiro? Poxa, cara, esse seria muito bom, né? Aí, ó. Mas difícil, né? Eu já desisti, cara. Eu sou coxa branca, né? Mas até desisti do coxa porque é muito sofrimento. Não, mas né? esse ano... Esse ano tá legal. Vai acontecer. Agora meus filhos estão empolgados. Aqui compraria o curso. Se tivesse o curso do coxa... Não, mas tem que dar pra diretoria do coxa. Então, ensinar eles a como voltar a ser campeão brasileiro, né? Pois é, como fazer isso? 40 anos, né? Então, quando... 40 anos. Enfim, essa geração atual não conhece, né? Só paranaense. O Luca não chegou a ver. Curitiba campeão. Pois é. Mas vamos lá. Da Galeria Suíça também para a aldeia da Cândido, quanto tempo foi esse intervalo? E o motivo foi justamente por conta dessa qualidade de vida? Ou você falou, opa, peraí, precisamos de um espaço maior? Cara, então, o que rolou?
Daí a gente começou esse coworkingzinho e ele ficou numa vibe muito legal, começou a ter muita gente bacana, assim. Só que ele era tipo, como a aldeia nunca captou um investimento, um grande investimento, e eu também não tinha super capital para fazer isso, a gente sempre se lembra, a gente fazia um passo e dava outro passo e sempre numa ousadia de passo, assim, sabe? E o passo pequeno para nós era ousado, assim. E daí chegou uma hora que aquele espaço estava muito legal e chegava gente com muita grana, olhava e falava assim, nossa, muito legal isso que está acontecendo aqui. Vou pegar meu dinheiro e fazer um concorrente. Daí teve uma época assim que começaram a aparecer os coworkings concorrentes do modelo da aldeia, assim, né? Então, daí nasceu o Next Coworking, faz um prédio na Francisco Rocha, no Batel lá, arquimilionário. Teve um cara que era, enfim, não vou falar o nome, óbvio, né? Mas ele tinha uma construtora, daí colocou um time lá no coworking para aprender, não sei o que, e daí abriu 2 coworkings. E daí, tipo, cara, chegou uma hora assim que todo mundo colocava muita grana e fazia um projeto muito maior do que o meu. Assim. E daí eu comecei a sentir que se eu continuasse daquele tamanho, eu ia ser engolido por essas operações que, por ter muito dinheiro, eram muito melhores, assim, né? E daí foi quando a gente teve esse passo ousado de olhar esse imóvel no centro cívico, um amigo meu indicou, assim, ele tava por um preço super barato porque tava, tipo, destruído as traças e a gente tinha energia e potencial humano e tal para reconstruir aquele imóvel de um jeito que se transformasse num coworking. E daí foi quando a gente resolveu fazer uma mudança. E eu lembro que quando a gente mudou o coworking do centro cívico, do centro para o centro cívico, toda a área, todo o coworking do centro cabia no primeiro andar, naquele cantinho lá, e o resto ficou vazio, sem iluminação, sem nada, assim. E daí a gente foi crescendo mesa a mesa também, até hoje está hiperlotado, a gente pegou todos os andares, pegou o restaurante, pegou o estacionamento do lado, né? Então, hoje virou um complexo gigante, assim, mas todos os espaços ocupados foram mesa a mesa e ano a ano, assim. Aí já estão as boas práticas, né? Um passinho de cada vez para chegar nessa... Tem gente que é ousada, né? E consegue fazer. Eu não tenho nem a moral de fazer de uma maneira tão ousada, assim. Acho que um passinho de cada vez é mais... eu já fui muito ousado, mas hoje estou mais... É que também não teve injeção de capital, né? Foi tudo de capital próprio, né? Então, se tivesse um aporte por trás, seria menos ousado, né? Exatamente. Viu, mas uma outra coisa que eu acho interessante, que a aldeia, sim, tiveram vários concorrentes por um bom tempo, mas a aldeia tinha uma identidade meio aldeia, né? Tinha uma galera que se identificava bastante. Como é que foi para criar isso aí? Porque isso, cara, em termos de cultura, tanto dentro da organização quanto para fora, é um negócio bem complexo, né? Você demanda que outras pessoas, você precisa que as outras pessoas entendam o que está acontecendo. Cara, cultura é um negócio difícil de criar, né? Porque ela meio que nasce, assim, né? Você fala assim, cara, eu vou fazer uma empresa agora com a cultura X. Você não vai conseguir fazer do nada aquela cultura nascer, assim, a cultura ela vai enraizando, ela vai nascendo. Então, o que aconteceu na aldeia é que como a gente sempre foi fazendo o jeito maker, né, que é fazedor, cara, vamos então adesivar nós mesmos esse vidro, vamos fazer não sei o que e tal. No fim das contas, a gente acabou criando essa cultura maker, né, e se empoderando dela, e ela se empoderando da gente, e a cultura foi acontecendo assim. E daí a pessoa que está cuidando da empresa, né, eu acho que o que ela tem que fazer é conseguir comunicar essa cultura bem, né? Então, às vezes, e cuidar da cultura para ela não estragar, né? Porque tem uma frase famosa, assim, que ela fala assim, você precisa de um carpinteiro para construir um celeiro, mas qualquer idiota consegue derrubar ele, né? Então acho que o papel, assim, de quem está cuidando do negócio, cuidando da cultura, é ser o carpinteiro que vai construindo e não deixar ninguém derrubar achando que está ajudando, assim, sabe? E daí cultura é todo dia, né? É o que você repete, qual que é a tua tocada de tambor, né? E daí cada empresa, eu brinco que tem um drum beat, assim, uma batida de tambor. Tipo, você vai falar assim, segurança, 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 tá falando de Volvo. Se você pegar e, sei lá, ousadia, 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 você vai ter, tipo, Red Bull, talvez, assim, né? Então, cada empresa vai ter um drum beat e daí você tem que entender um pouco do drum beat da tua e daí conseguir comunicar isso para sempre. E quando as pessoas começarem, quando você estiver cansado de falar, as pessoas estão começando a entender, assim, também, porque a comunicação cultural leva muito tempo, assim, para acontecer. Mas é mais fácil também, quando você tem uma cultura bem estabelecida, se entra uma pessoa nova, você não precisa também educar ela do zero, porque ela já entra meio que no vácuo da galera que tá na tua cultura, né? Quase um efeito manada, né? Cara, com essa galera isso é muito verdade, assim, acho que tem duas formas, né? O primeiro é você escolher as pessoas que já estão alinhadas com a cultura. Então, né, o que acontecia, você via acontecer isso na aldeia, na época, a gente foi muito ruim de recrutamento por muitos anos, assim, né, então a gente recrutava uma galera que era muito diferente da nossa cultura e isso causava uns choques culturais, assim, muito interessantes. E quando a gente recrutava as pessoas certas, funcionava super legal, assim. Então, acho que recrutar bem,
né? Então, se você tem uma cultura da ousadia, você não pode colocar uma pessoa que vai sofrer nessa cultura. Daí, enfim, cada empresa vai ter a sua, assim, né? E daí também o processo de onboarding, né? O embarque. Então, quando você entra na empresa, você não lê os manuais só dela, né? Você observa tudo o que está acontecendo. E de repente você começa a mimetizar aquele comportamento. Então, se você, de alguma forma, acha que você colocar as coisas na parede vai dizer a cultura, não. A cultura é o que a galera está conversando, né? É o que está acontecendo, é a rádio peão. Isso também é a cultura da empresa, assim, muito mais às vezes do que você colocou na parede só. Você tem ritual de cultura? Porque acompanhar esse lance do que acontece na conversa do corredor é mais complexo, né? Mas se tiver alguns mecanismos de, cara, vamos setar a cultura dessa maneira. Porque, só para falar também, quando eu estava na aldeia, teve um lance que a gente foi numa chácara, não lembro onde que era, ficou o final de semana inteiro lá e rolou várias interações da galera e dinâmicas para meio que setar, pô, o que vocês acham da aldeia agora, o que vocês enxergam da aldeia, para todo mundo botar no mesmo barco, assim. Não sei se ainda tem esse tipo de ritual. Cara, a gente evoluiu bastante nisso, assim, aquilo lá foram os nossos primeiros experimentos, hoje a gente tá ficando muito bom em fazer isso, assim. Tipo imersão mesmo. Foi, final de semana inteiro, a gente foi na sexta e voltou no domingo de noite, negócio assim. E é legal, assim, né, porque, enfim, é pra conectar os seres humanos e conectar com o que tá acontecendo ali, assim, né. Mas isso a gente tem rituais, né, um dos rituais de cultura mais importantes é o onboarding, né, como que a pessoa entra, mas daí você tem que ter checkpoints, né, de tempos em tempos. E eu acho que tipo, o ponto principal assim, da cultura é as pessoas se conectarem com a tua visão, né? Especialmente de longo prazo, que é qual que é o propósito daquilo estar ali. Não, eu quero chegar a 10 mil lojas. Não, eu quero transformar a vida de alguém como, né? Esse que é o propósito do negócio. Então eu quero permitir que pessoas acessem capital, eu quero permitir que pessoas tenham direito a construir bens. Traduzindo no nosso caso. Tô tentando trazer alguma coisa próxima do universo de vocês, assim, né? Então acho que isso é mais poderoso, assim, e as pessoas que vão entrar no negócio, elas têm que se apaixonar por isso, assim, né? Quando a gente tá apaixonado, a gente faz empolgado. Você tem o hábito de, fora essas imersões, treinamentos com o pessoal contínuos, porque eu acredito que treinamentos deixam o pessoal com uma régua lá em cima, né? Cara, e depende do tipo de treinamento, porque a gente tem o treinamento da tarefa e tem o treinamento de como as pessoas trabalham em equipe também, né? Então, o cara tem que ser bom no que faz, mas também tem que ser bom de passagem de bastão, né, em time, assim, e daí é combinar jogada, né, tudo isso tem que ser feito e tudo isso é treinamento, assim, acho que nada acontece só por acaso. E outra coisa também é muita conversa transparente sobre o que está acontecendo, o que tem que acontecer, qual que é a expectativa, né? Para também ninguém estar iludido, né? E todo mundo estar sabendo que está lá no barco para jogar o jogo. Boa, falando de treinamento também, uma coisa que eu acho bem interessante, e eu falo para o pai que a gente quando tem negócio, a gente pode transformar tanto em termos de conhecimento para a pessoa profissionalmente e questão financeira, porque na nossa área a pessoa consegue alavancar bastante nisso. E eu aprendi muita coisa na aldeia, em termos de gestão. Então, implementação de OKR a gente colocou aqui, reunião one-on-one também teve aqui, reuniões estratégicas que eu via que acontecia lá, também tentei replicar aqui, várias coisas. Reunião de alinhamento mensal, que também tinha lá. Desses rituais de gestão agora, nem tanto, que também não deixa de ser um artifício de cultura, né? Mas o que a aldeia aplica? Tanto na aldeia coworking, em company, também quero bater um papo depois. Pô, legal. Cara, eu lembrei quando você estava falando disso, teve uma época que eu participava de um grupo lá da Endeavor, que chamava Scale Up, e eles traziam mentores, assim, que eram pessoas super legais, assim, de hiper executivos para dar dicas, assim, né, para aqueles empreendedores. E teve uma vez que veio um cara que era um grande executivo da Ambev, assim, e ele falou assim, ele falou que quando a Ambev saiu comprando todas as outras cervejarias, eles entravam, daí depois que eles compravam, né, chegavam na biblioteca dos caras e tinham os manuais de performance da Ambev, os caras tinham conseguido os manuais de performance da Ambev e tinham lá na biblioteca deles. Daí ele falou assim, mas eles tinham os nossos manuais de performance, só que eles não tinham a nossa performance. Então, ele falou assim, por quê? Porque não é tendo o manual que você atinge a performance. Ele falou assim, a gente tinha a performance e a cultura de performance na Ambev porque a gente tomava café da manhã discutindo performance, a gente dava salário por causa de performance, a gente demitia por causa de performance, a gente contratava performance. Você joga pouco sobre isso, né? Não é colocar na parede lá o... A gente contratava por performance, enfim, tudo era performance. Então, por exemplo, os rituais que a gente tinha na aldeia, assim, né, e a gente tem até hoje, assim, eram rituais em que a gente, beleza, se a gente tinha um boletim mensal em que todo mundo olhava os resultados e a gente discutia, né, o que dava para fazer para aqueles resultados melhorarem, era porque resultado é importante, né? E se você disser que resultado é importante, mas você não discute resultado com a galera não vai acreditar que resultado é importante. Então, a tua estratégia, e daí isso vem um pouco do que eu estudo no doutorado, assim, a tua estratégia não é o que você diz que ela é
é onde você coloca a tua energia. Essa é a tua verdadeira estratégia. Então você pode falar assim, a minha estratégia é satisfação do cliente. Você está colocando toda a energia possível em satisfação do cliente, senão não é a tua estratégia, saca? Sim. Então o que a gente fazia, assim, a gente tem até hoje, assim, se transformaram muitos rituais, assim, né? Hoje os negócios também se pulverizaram, evoluíram, amadureceram todos, assim, né? Então, mas a gente continua com essa questão de rituais, assim, a gente tem reuniões de pulso semanais, em que a gente olha os principais issues da semana e como é que a gente vai resolver isso. A gente tem reunião que a gente chama de reunião de rocks, que acontece a cada 45 ou 90 dias, que a gente escolhe quais são as big rocks, né, as grandes pedras que a gente vai quebrar no próximo ciclo. Então a gente fala assim, cara, então agora a próxima big rock que a gente precisa fazer é que a gente precisa engajar com todos os facilitadores do Brasil dessa forma. E daí a gente monta um plano de 90 dias em que a gente vai fazer isso e todo mundo trabalha nisso, assim, né, com muita energia. Então, no fim das contas, os teus rituais te ensinam e ensinam o teu time qual que é o foco, né, e todo mundo precisa ter um foco, e o foco não tem certo nem errado, é a decisão que você tomou, é a tua estratégia. O Luca comenta, né, e trouxe muitas insights, né, que vocês faziam lá, reunião de alinhamento, OKR, enfim, que você citou agora há pouco, né, one-on-one, e transformou até a Tortato, né, que legal. Utilizando, transformou em uma empresa diferenciada mesmo no mercado. Mas uma das coisas que ele sempre comentava comigo também é sobre a transparência, que você falou agora há pouco, dos resultados, né, porque para chegar num ponto desse, você conversar com a galera, aqui, débito, crédito, passou a régua, deu tanto, é um trabalho também, poucos empresários conseguem, não sei se ainda rola, né, mas tinha reunião, boletim que você chama? O boletim mensal, né? Que daí eu lembro que abria tudo, e era por setor também. Era de operações, financeiro, marketing, todo mundo falava um pouco do que estava fazendo, o que andou, o que não andou, e o do financeiro abria gráficos, assim, mostrava detalhe. Muito interessante isso. Hoje, é que naquela época era um núcleo muito menor, assim, de pessoas e tal, então a gente fazia todas as operações juntas, assim, né? Hoje acontece da mesma forma, mas a gente aprendeu a dar mais atenção para a métrica que a pessoa está envolvida. Então, assim, tipo, porque lembra, não sei se você percebe assim, mas naquela época também a galera viajava muito quando ficava vendo indicador de outras áreas, assim, tinha um pouco de desperdício de energia, assim. Então agora a gente começou a olhar, assim, qual que é a métrica principal de cada pessoa e a gente discute com essas pessoas as métricas principais e quais são as grandes KPIs de negócio. Daí a gente está olhando muito mais no time estratégico, assim, sabe? Mas continua o time tendo uma transparência de entender como que está o negócio, qual que é o modelo e o que a gente precisa fazer. E é complicado também você estar numa reunião que a galera às vezes fica viajando nos indicadores que não faz sentido, porque tinha um negócio que você falava que eu lembrava bastante, que é assim, galera, essa hora é a hora mais cara da aldeia, porque tá todo mundo parado, que recebe o salário, então todo mundo tem um custo por minuto, tá todo mundo parado, entre aspas, aqui na sala de reunião prestando atenção nisso. Então, em tese, esse momento da aldeia é o mais caro do mês. O Luca me pega muito no pé com relação a isso, porque eu quero fazer reunião com todo mundo. Vem que, pai, essa pessoa não precisa estar nessa reunião, faz parte do segmento no final dela. É custo também. Ele fala, é custo, né? 3, 4 pessoas paradas aqui conversando. Sim. E não sei se é pela minha geração, meu centralizador, eu quero todo mundo perto ali. Conversar sobre assuntos que de repente não... É que a pessoa tem que ter... O que eu tenho mais percebido assim, é que a pessoa precisa ter agência sobre o que está acontecendo ali naquele momento. Então, se a pessoa percebe que está muito deslocada do universo dela, daí, beleza, é legal para ela ficar sabendo o que está acontecendo, num processo informativo, assim, mas o mais relevante, assim, é a pessoa, discutir com ela o indicador que ela vai mexer o ponteiro e como é que você consegue fazer isso. Perfeito. Sabe, eu acho que isso é a parte mais legal, assim, isso a gente evoluiu muito, assim. Imagina então, que bastante coisa tem mudado. Então, por exemplo, reunião de time comercial, daí você vai olhar todos os indicadores de comercial e falar assim, esse aqui é teu indicador, esse aqui é teu, esse aqui, como é que a gente consegue mexer, quanto que a gente consegue projetar para o próximo mês, para o próximo trimestre, daí eles não precisam saber dos indicadores operacionais em detalhe. É legal que saibam, ok, mas agora quando ele vai discutir indicador operacional de entrega de serviço para cliente, daí é um outro time, que é o time que está fazendo essa entrega. Então, quanto mais a gente especifica, assim, também mais a pessoa percebe, cara, esse é meu número. Tem uma história famosa, assim, de um capitão de um navio americano, assim, sabe esses navios que, tipo, porta-aviões, assim, que tem 3, 4 mil pessoas que moram e trabalham no navio, assim, soldados. Cada navio desse tem uma nota, assim, eles ganham uma nota, vai um auditor lá e dá uma nota. E daí tinha um navio que era o pior de todos da frota de porta-aviões dos Estados Unidos, e daí um capitão assumiu, e esse cara conseguiu fazer esse navio se tornar o melhor nota. Então ele foi de pior para melhor nota, né, com o capitão de navios. E daí, o cara lançou um livro chamado It's Your Ship, é o seu navio, né? E o que ele fazia? Ele sentou com todas as 3 mil pessoas na sala dele e falou assim, se você pudesse mudar alguma coisa no navio, o que você mudaria para melhor?
E daí ele ouvia da galera e se ele percebesse que tipo, era uma dica boa e que dava pra fazer, ele investigava lá, dá pra fazer e tal. Daí ele falava no alto-falante, assim, então, aqui eu tive uma conversa com o Luca Tortato, aqui o cara deu uma dica que a gente tem que trocar tal comida do refeitório porque ela não é legal, não sei o quê, trocar tal equipamento e a gente tá fazendo isso a partir de semana que vem. E daí tipo, a galera começou a perceber que tipo, os inputs deles causavam impacto, né, no navio. E daí todo mundo começa a cuidar mais. Então acho que tem uma questão, assim, que eu acho que a gente tinha muito isso na aldeia, assim, cara, todo mundo tava muito afim de fazer a coisa acontecer e se sentia meio dono, assim. E isso só vai acontecer se a gente tiver essa transparência para as pessoas. Tem empresários que usam até essa expertise de, quando vai dispensar um funcionário, né, ele falar o que você acha que estava errado aqui. É um momento meio delicado, né? Não, é um momento bom. Mas na dispensa do funcionário, pô, o que você acha que poderia melhorar? Por que você acha que está sendo dispensado, sabe? Essa modelo de trabalho. É um momento Mas legal, eu queria né? até, já que você falou de mexer o ponteiro, uma das coisas que acho que o Lucas de repente trouxe lá da aldeia também, que ele fala muito, pai, você tem que trabalhar no teu core business, ou o que você entende, onde mexe o ponteiro, que na parte comercial, né? No nosso caso, que mais mexe o ponteiro. Porque tem aquele, se ligar para um empresário, e o empresário responder, eu estou aqui na prefeitura resolvendo alguma coisa, eu estou aqui no contador resolvendo alguma coisa, eu estou aqui no banco resolvendo alguma coisa, ele está errado, né? Porque não é uma função do empresário nesses lugares. Né? Então essa que é a questão, trabalhar onde mexe o ponteiro. Onde que você consegue alavancar mais, né? Exatamente. Legal. É que vai bastante de estrutura de momentos, né? Pode ser que o cara inicie, no início o cara vai ter que ir na prefeitura, mas depois de determinado momento o cara já pode escolher, cara, na prefeitura eu não vou mais. E ali na padaria comprar o pão pra turma também não vou. Tem que selecionar o que faz sentido ou não. Nem que a pessoa que se coloca não faça tão bem quanto você. Mas é vantagem você ficar onde mexe mais o ponteiro. É porque também é muito fácil o cara querer ir fazer só aquilo que ele gosta e não deixar aquilo que tem que ser feito. Pô, eu gosto de comprar o pão pra galera, mesmo que dure 3 horas do meu dia, né? Porque ele se sente confortável. Sim. Meu caso. Na verdade são dois vetores, assim, tem uma matriz, ela chama, quando o negócio está crescendo e essa empreendedora ou esse empreendedor precisa decidir o que ele vai delegar, tem uma matriz chamada Delegate and Elevate. Ela tem tipo um vetor para cá, assim, que é o que você é bom e outro o que você gosta de fazer. E daí, então são as duas coisas que você leva em consideração, assim. E o que você é muito bom e o que você gosta de fazer é o teu core. Sim. E isso você tem que elevar. Você tem que falar assim, cara, em algum momento eu tenho que ser o Steve Jobs disso aqui, tenho que ficar fazendo isso aqui o tempo todo, né? Já o que você não é bom e não gosta de fazer, cara, é a primeira pessoa que você tem que trazer pra dentro. Alguém que seja bom e que gosta de fazer aquilo, saca? Você não pode chamar alguém pra fazer o teu papel e você vai fazer o que você não gosta. Eu errei muito nisso várias vezes, assim, né? Tipo, cara, vou chamar alguém pra fazer isso que é muito legal. Daí você vai montando um time de todo mundo gosta de fazer o que você faz, e daí quem vai fazer o que você não gosta? Então você tem que achar a pessoa que tipo, gosta muito do que você odeia. E você vai ter embates com ela. Pô, é uma sacada, hein? Mas você vai conseguir daí delegar e elevar uma função que no negócio pode estar começando muito mal, né? É a complementariedade. A aldeia também está bem focada em treinamento corporativo, em company, né? E eu vi que vocês têm clientes muito grandes. Eu até anotei uns aqui para falar. Google, Vale, Unilever, PicPay, SmartFit, Boticário, Banks. Como é que funciona o bate-papo, a prospecção desses clientes maiores? Porque eu acho que o modelo de você, de um team building, que você chama, para uma empresa menor e para uma dessas, o diálogo é diferente, né? Como é que funciona isso? Sim, cara, aí eu acho que é uma questão de posicionamento e estratégia, assim, né? Então, quando esse modelo de negócio é um modelo de negócio novo, que é recente na história da aldeia, assim, mas hoje é o nosso principal entrega de valor e nosso principal fonte de receita e escalabilidade, assim. É a principal. E a gente tá... Cara, pra você ter uma ideia, né? O time do coworking fica, tipo, se degladiando contra, entre aspas, né? Numa disputa muito positiva com o time do Incompany. Então, às vezes o coworking consegue passar, às vezes o Incompany passa, mas eu acho que o Incompany eu vejo muito mais escalabilidade, assim, né? Que essa parte dos treinamentos corporativos. E daí, quando eu precisei montar esse time, que é esse time de atendimento corporativo hiper premium, a gente posicionou, assim, o nosso produto ou serviço como o produto possivelmente o mais caro e o de melhor qualidade, porque a gente quer trabalhar executivos de altíssimo nível. Então a gente cobra bem caro comparado com vários concorrentes por treinamentos, mas nossos treinamentos têm muito mais qualidade, muito mais... É para aquele... Por exemplo, a gente deu um treinamento para o CEO da Latam mais seus diretores. Então eles têm que ir lá num super resort em São Paulo, junta a galera E essa galera já viu muita coisa. Sim. Se você chegar com qualquer coisa, eles vão achar que perderam tempo. Então a gente posicionou em que a gente resolve esse problema do RH, que é como é que você treina os melhores. E daí, nisso,
a gente também precisou montar um time dos melhores, assim. Então, conforme foi surgindo a possibilidade e, né, o financeiro permitindo, a gente foi contratando lá. Eu trouxe o cara que era o head comercial da Rappi para estruturar a máquina de vendas. Daí a gente trouxe um cara que era bem forte na Cielo, que já sabia vender para RH, e ele virou um Kia do nosso time, assim, sabe? Então a gente foi, daí o time operacional, assim, também é uma galera que sabe entregar atividade, sabe mandar gente de avião para tudo que é lugar e tal. Então, não sei se é exatamente essa a tua pergunta, não, sim. Mas faz sentido. Mas nesse produto específico, que é um produto hiper premium, de alta qualidade, alta entrega de valor, nossa definição de cliente são empresas extremamente audaciosas, que estão muito dispostas a investir em talento para atingir resultado. Então a galera tem que estar disposta a investir em talento, tem que ser audaciosa, daí encaixa no nosso perfil. E daí, nesse sentido, a gente montou um time, o Dream Team, assim, um time dos sonhos, com excelentes jogadores e que sabem jogar em time também, assim, né? E a nossa discussão importante daí... também, né, a galera ter esse entrosamento entre eles. Porque você sabe que existe o efeito, chama Too Much Talent Effect, né? Que é o efeito de muito Ronaldinho no time, assim, sabe? Os caras da INSEAD lá, que é uma universidade europeia famosíssima, assim, eles mapearam times de futebol e de basquete do mundo inteiro, assim, e foram vendo que se você tinha muito talento no time, o time não ganha o campeonato. Você gravou um vídeo disso, né? Gravei um vídeo. Agora você falando, lembrei. Então se você junta muito talento, salvo raríssimas exceções, o time vai performar mal. Lembra os Galácticos do... Sim, Real Madrid, né? O time precisa... Porque daí a galera tem que conseguir deixar o ego de lado e conseguir encaixar o seu papel não central no time, assim, né? E às vezes um grande talento não consegue fazer isso. Então tem essa questão, assim, é um desafio, né? Você lidar com muito talento. E muita coisa que você vê de erro repetido nessas empresas também, porque você entra também com uma galera, por mais que seja sênior, também tem uma galera mais de entrada, porque aposto que tem uns team building menor, né? Cara, eu vou te dizer assim que praticamente tem aquela frase, né, que fala assim que toda família é igual, né, alguma coisa assim. Cara, toda empresa é igual. São bom endereço. Todo time de gestão é igual, então você chega lá, vamos conversar com a Vale. Então, a gente tá com comunicação, o pessoal não tá se comunicando direito. Daí você vai com outra empresa, o pessoal não assume a responsabilidade, sabe? Daí você vai conversar com a equipe do posto de gasolina, que é exatamente a mesma questão, assim, né? Então, tipo, são sempre os mesmos temas, só que daí, claro, no nível do executivo, você trata de uma forma diferente e tal. E eu acho que, tipo, o que acontece, assim, que é esse treinamento de performance de team skills ou soft skills, são as habilidades de time, todo mundo precisa e muitas vezes, tipo, eu preciso, você precisa, todo mundo precisa, mesmo que você já tenha jogando no time, porque o próximo campeonato é diferente, né? Sempre que entra alguém no time, sai alguém, muda o cenário, muda qualquer coisa, o time é um time novo, né? Tipo, trouxe um talento novo, time novo, vai ter que aprender a jogar. Saiu alguém, time novo, vai ter que aprender a jogar. Então, tem que sempre estar renovando isso, assim, sabe? E você está fazendo doutorado em qual que é? Em administração, né? Estratégia, só que o meu foco daí é trabalho em equipe. Tem bastante pesquisa teórica, posso que tem bastante artigo, coisa que você lê. Como é que você traduz essa teoria também? Porque isso aí, o team building nada mais é do que pegar muita teoria que você sabe, traduzir para a prática e fazer com que a galera meio que aplique depois que sair dali, né? Sim. Cara, exatamente isso, assim. Então, o que a gente percebe é que experiências geram memórias e memórias geram aprendizado, né? Então se você ficar assistindo aula lá e a aula for chata, você não vai ter uma experiência legal, você não vai ter uma memória. Se você tentar lembrar assim do que você aprendeu na escola, você vai lembrar das suas experiências, né? Então o que a gente faz? A gente pega toda essa teoria que é super importante que a galera aprenda e cria uma experiência muito memorável que eles nunca mais vão esquecer, né? Então essa é a nossa tecnologia, entre aspas, assim. E daí nisso a galera vai entender e vai lembrar, né? Então montar a bicicleta faz parte da experiência memorável. Isso. Esse da bicicleta, por exemplo, é uma... Quando a galera tá muito nessa cultura de silos, de não colaborar tal, e competindo internamente nas empresas, especialmente nas grandes, tem muito disso, um departamento vira rival do outro tal, e não vamos ajudar, e eles esquecem que fazem parte do mesmo time, né? Da mesma organização. Daí a gente traz essa dinâmica, que é uma dinâmica que eles têm uma... não é verdade isso, mas eles começam acreditando que eles têm que competir entre eles. Quem que vai montar a bicicleta mais rápido e tal. Só que nisso eles podem roubar peças uns dos outros e dar um embaralhamento, assim. E daí eles não conseguem, nenhum time consegue montar as bicicletas. Ficam só se quebrando e competindo lá. E daí uma hora a gente chega assim, galera, que estranho, por que eles não estão conseguindo montar essas bicicletas? A gente trouxe peça para todo mundo conseguir montar, vocês estão há 2 horas aí tentando, não está rolando. E daí a gente fala assim, agora vamos ver o cliente dessa fábrica de bikes aí. Daí a gente mostra um vídeo de umas criancinhas, assim, crianças carentes, e fala assim, as crianças estão chegando em meia hora para receber essas bicicletas aqui. E daí a galera, como assim, estão chegando aqui
Ele falou assim, sim, estão chegando. E daí em meia hora eles conseguem. Todo mundo consegue montar todas as bicicletas em meia hora. E daí, beleza, entregamos para as crianças, todo mundo chora, legal. Saem as crianças, e falam assim, o que aconteceu? Que vocês não estavam conseguindo em 2 horas e vocês conseguiram em meia hora. É porque quando a gente percebeu que a gente estava trabalhando com o objetivo aqui, a gente começou a ajudar a outra área em vez de atrapalhar, e daí todo mundo conseguiu mais rápido. Eu falo, bingo, é isso, é isso que tem que acontecer aí dentro. Daí a gente começa a discutir, tipo, como é que vai acontecer isso. Então é sempre uma puta de uma experiência legal que a gente entrega, só que de um jeito que eles nunca mais vão esquecer e que eles vão conseguir levar para dentro, vão conseguir processar. E essa é a nossa tecnologia, assim, por isso que a gente consegue atender tantos clientes e sempre de uma maneira surpreendente, assim. Sim. O doutorado que você iniciou agora também, eu vi que você apresentou lá na Dinamarca, em Copenhague, né? Que meio que o Oscar da parte acadêmica de administração, onde a galera né? apresenta as melhores pesquisas, assim, né? Como é que foi iniciar? Por que iniciar um doutorado? Porque acredito que tua agenda também deve ser meio lotada, né? E o doutorado exige muito trabalho, pesquisa, escrever. Cara, vou te falar que eu fiz o mestrado 10 anos atrás, assim, quando eu fundei a Aldeia eu fiz mestrado, então foi outra loucura, assim. E para mim foi muito traumático fazer mestrado, porque era muita pesquisa, muita coisa. Então eu fiquei nesse trauma durante 15 anos, assim, praticamente, desde 2010, até o momento em que eu decidi fazer o doutorado, porque daí eu cheguei com uma visão, assim, eu falei, cara, agora esse negócio de time eu tô apaixonado, eu quero entender muito disso, e daí eu preciso me colocar no moedor de carne de volta para aprender pra caramba. Só que eu cheguei tão pronto, acho que pra isso, assim, que eu tô me divertindo demais. Tipo, tá sendo uma delícia fazer esse doutorado, assim, tô pesquisando, conversando com a galera que eu estou entendendo o assunto com profundidade, assim, sabe? Então eu fiz essa teoria, né, que é a teoria da ação cognitiva, que tem a ver com isso que a gente está discutindo aqui, e daí eu propus uma teoria, daí propus nessa conferência, daí os caras aceitaram, revisaram por pares, acharam legal, então agora tem uma teoria que eu propus. Então, tipo, cara, eu tô muito me deslumbrando, assim, com essa experiência de pesquisar de volta, assim, e acho que é um caminho muito legal, assim, para eu também ir me colocando como uma autoridade em times, ao mesmo tempo que a minha empresa se torna uma autoridade, assim. É estratégico também, né, uma movimentação dessa. Exatamente, é hiper estratégico para a gente ocupar um espaço de autoridade, assim. E hoje você reunindo a Aldeia, em company, coworking? Estacionamentos, não contei essa história ainda, mas... Estacionamentos, também já tive estacionamento. Enfim, o que o Ricardo Doria hoje está atuando mais? O que você terceirizou que funcionou? Que funciona, porque tem que terceirizar, né? Porque sim. É um negócio gigante, né? Cara, eu aprendi a montar time, né? Então, hoje a minha operação de coworking funciona sem precisar de mim de nenhuma forma. Eu às vezes ajudo o Lucan, que é o head dessa operação, a tomar algumas decisões porque ele me pede ajuda, ou porque, enfim, eu tenho que participar porque eu sou o dono do negócio, assim, né? Mas as decisões que ele toma são muito boas, assim, a maioria delas eu só valido algumas premissas. No In-Company também, você coloca um head comercial muito bom, você coloca um head de operação muito bom, coloca uma pessoa para integrar essas operações. Você também tem um time muito bom, se está tudo combinado, se a visão está clara, sai da frente, e daí tem processo para você ir fazendo isso, né? E daí você pode ir brincando de outros empreendimentos, que foi abrir um pátio de estacionamento, daí abrir outro, tal, daí vai lá pro doutorado, né? Então hoje o meu papel, eu brinco, né? Não brinco porque é o nome do papel mesmo no livro, assim. Eu atuo como visionário dos negócios. Então meu papel é apontar a direção futura, ajudar a estruturar onde que tem que chegar as coisas, resolver grandes problemas e fazer grandes relacionamentos, né? Tipo, com o time e com o ambiente externo, assim, sabe? É a história do Nemesh Ponteiro, isso. Exatamente. Então esse é meu papel atual, assim. Entrando, assim, um pouco até na particularidade da sua empresa, esse pessoal daí, assim, seria CLT, pessoas que têm empresa de participação no teu negócio? Todo mundo na Aldeia é CLT. Antes a gente tinha time PJ, assim, depois parou de ter, então hoje todo mundo na Aldeia é CLT. Eu não tenho sócio ainda, né? Mas eu estou discutindo com algumas pessoas-chave, assim, essa possibilidade da gente fazer processo de vesting, né? Então, essas pessoas que estão sendo muito relevantes, assim, para o time agora, eu pretendo, né, ir colocando eles como vesting aí nos próximos meses. Mas isso está sendo discutido com o jurídico da Aldeia, está sendo discutido com as pessoas, ainda não é uma tendência do mercado. É um jeito de você puxar para perto quem tá sendo muito importante para o negócio. Assim. Show.
que você vê de projeção também da Aldeia Futura? Abrir novas unidades, expandir em company? Cara, exatamente, depende do setor, assim, né? O coworking, cara, a gente tá com um modelo operacional muito bom, assim, né? Os 2 prédios lotados, funcionando legal, sem estresse, NPS do cliente alto, sabendo mensurar e tal. Então, o desafio do coworking é abrir novas unidades. A gente tem possivelmente um mezanino para surgir no Estação lá, para também aumentar a nossa capacidade operacional lá. A gente acabou de fazer essa expansão esse ano da Cândido de Abreu, pegando todo o prédio lá. Então a gente está fazendo expansões, só que o problema da expansão do coworking é sempre que você precisa colocar capital, e daí você tem um tempo de retorno de capital. Mas o coworking é isso, abrir mais unidades, talvez a gente discutiu isso antes lá, comprar outras unidades e tal. No Incompany, eu acho que a gente está muito no começo de um mercado muito ainda não profissional, que é esse mercado de treinamento corporativo. A maioria das empresas contrata o consultor para dar treinamento, e a gente está com uma solução muito para cima. Eu acredito que a gente está no comecinho de uma rampa que vai exigir muita energia, muito esforço e muita transformação nos próximos anos, assim. Aí eu acho que é tipo o foguetinho que pode decolar mais. O coworking não tem um foguete para decolar, assim, sabe? Porque ele tem que crescer de uma maneira matemática. Uma progressão aritmética ali. O Incompany, eu acho que ele pode fazer uma progressão geométrica em algum momento. A gente não pretende captar dinheiro, acho que faz parte da cultura da aldeia encontrar formas de crescer sozinha, assim, mas a gente pretende encontrar, talvez internacionalizar. A gente já está com alguns projetos internacionais, então hoje a gente está montando... Do Incompany daí? Do Incompany, né? A gente atende a Scania Global para inovação, então a gente está agora desenhando o projeto de inovação da Scania Brasil, São Bernardo do Campo e Resende. É Grupo Trayton, né? Que tem a Volks e tem outras. Daí a gente está operando agora Estados Unidos, um processo de inovação deles, um processo em Södertälje, lá na Suécia, e um outro processo na Alemanha. Então tem algumas coisas de internacionalização que estão acontecendo. A visão do Incompany é ser a empresa mais desejada do mundo em treinamento corporativo. Então a gente está começando a chegar nisso. Assim, vai ser. Boa. Vamos tentar, né? Acho que é interessante depois deixar os 2 endereços, né? Pra galera, pra conhecer. É uma experiência bacana de conhecer, né? Os 2. Tá nos comentários aqui embaixo. Tá, então a gente vai chegar agora no nosso terceiro bloco, que nem eu tinha mencionado para vocês, a gente vai abrir para pergunta para nossa plateia. Então, não sei se alguém já está preparado com pergunta. Olha lá, ela tem o microfone. Vou filmar aqui, ó. Boa noite. Bom, eu tenho 2 perguntas. A primeira, Ricardo, qual que você acha, assim, ou talvez o que o teu time acha, que é a sua frase de efeito? Que você chega e fala, não, isso é a cara do Ricardo, ele sempre fala isso. Nossa, olha, eu não sei... Não sei mais se eu sei isso, viu? Vou perguntar pra eles amanhã. É porque isso faz bastante parte da tua cultura, que você comentou bastante. Então, eu também trabalho com liderança e tem umas frases que todo mundo sabe. A Lana vai falar isso. Ela tá sempre repetindo, sabe? Que é realmente pra reforçar essa ideia. Então, alguma coisa que falaria assim, não, é a cara do Ricardo falar isso. Ela derrubou uma pergunta aqui no meu bate-bola, mas tudo bem. Eu acho que tem algumas coisas, assim, que a gente repete, assim, né? Acho que muita coisa tem a ver com execução, assim, né? Então, eu sou chato de execução. Eu vejo que execução é... A gente sempre valoriza muito a ideia e às vezes talvez pouco a execução, assim, né? Então, eu falo muito, né, que feito é melhor do que perfeito, que as coisas vão evoluindo conforme você vai trabalhando, que a gente tem que começar com o que a gente tem, né? Então, eu acho que esse tipo de mantra, assim, não sei, não é bem uma frase, assim, mas eu acho que esse modelo de pensamento, assim, de execução e de confiar que a execução vai te guiar o caminho, eu acho que é uma coisa que a galera possivelmente aprende e pega esse DNA comigo, assim, sabe? Acho que talvez você lembre disso, assim, bastante, né? Acho que talvez essa seja a mensagem. Daí se for transformar isso numa frase, que não é uma coisa que eu falo, assim, mas acho que é lugar de ideia na rua. E ultimamente, cara, eu tenho usado não é opinião, é ciência, mas é muito mais... o momento atual da vida. Exatamente, porque, tipo, eu tô olhando muita pesquisa científica muito legal, assim, daí quando eu vou participar, isso aqui não é opinião, isso aqui é ciência. Mas não é, acho que não é uma coisa que eu vou jogar no time, assim, porque parece que você tá jogando na cara de alguém, eu não vou ficar falando. Isso é uma dificuldade, você falou dos empresários também, né? Melhor o feito do que o perfeito, vamos mudar, né? Começar com o que tem. Sim. E eu tenho um pouco de dificuldade nisso também, porque eu quero fazer aquele 8 ou 80, eu quero fazer o perfeito, não o feito, né? Sim. Isso é uma dificuldade dele. Você sabe que tem um autor famosíssimo, autor não, mega empreendedor, foi sócio do Elon Musk e tal, um cara bem polêmico, e ele fala que se você tem orgulho de como você está lançando o teu projeto é porque você lançou ele tarde demais. Olha que doido que o cara tá falando. Por quê? Porque ele falou assim, cara, você tem que chegar aqui com o podcast, não, primeiro eu tô meio arrumando aqui ainda, um pouco com vergonha, como é que vai ficar?
né? Porque se você está muito orgulhoso é porque você demorou demais para fazer. E o mais rápido de você fazer um segundo melhor é você fazer um primeiro bem rápido, aprender com ele, depois você faz o segundo, sabe? Então se você for levar 2 meses para fazer, cara, faz um num mês e faz outro no outro, que o teu segundo vai ficar melhor. Eu tô vendo que nós estávamos discutindo, né? O Luca é muito dessa linha de pensamento, e eu sou o oposto. Então. Não, calma aí, vamos esperar, vamos fazer, né? Essa frase eu já sabia também, você tem da vergonha do primeiro, é que você lançou tarde demais. Tem uma história, uma fabulazinha chinesa, assim, famosa, né, que o professor de cerâmica chinês, ele tinha uma turma de 40 alunos, pediu para 20 deles, falou assim, olha, daqui a 30 dias você vai ter que fazer o melhor vaso da tua vida, então planeje bem. E para um outro grupo ele falou assim, cara, vocês têm em 30 dias, façam um vaso por dia. E daí qual que vocês acham que fez o melhor vaso depois de 30 dias? O que ficou planejando ou o que fez um por dia? Não, a galera que fez um por dia. Então, às vezes, né, você tem que ficar fazendo, ficar tentando e passando vergonha, e daí uma hora você vai passar muito mais vergonha do que quem não faz nada, mas você vai fazer mais vasos mais bonitos, né? Eram duas. Sim. A segunda você comentou sobre os trabalhos corporativos, né? Educação corporativa. Como que você chegou nesses clientes, assim? Porque a gente vê, né, no mercado que a gente trabalha muito com networking, com indicações, e você comentou bastante do seu time, né? Quem, assim, vamos dizer, teve esse primeiro contato, assim? Você acha que foi meu time que foi lá, conseguiu para mim, ou foi alguém da minha lista de contato, enfim? Quem que começou, assim, iniciou esse... Excelente pergunta, e eu não sei se eu tenho uma resposta bala de prata, assim, que fala, não, foi isso que a gente fez, daí pipocou de cliente, assim. Então, cada cliente vem de um lado, assim, mas se for juntar com a história da aldeia, quando a gente começou com aqueles cursos lá para pessoa física, lá no espaço, de repente os cursos começaram a bombar, e daí algumas empresas começaram a falar assim, eu vi que vocês têm um curso de gestão, de não sei o quê, de business intelligence, não dá para fazer uma turma exclusiva para minha empresa? Daí começaram a aparecer os primeiros clientes em company, que a gente tratava como, nossa, tô vendendo 30 vagas, né? Em vez de tipo falar assim, nossa, tô vendendo um curso em company, tô vendendo 30 vagas, a gente vai fazer lá. Né? E daí a gente começou a fazer isso, daí a gente começou a aprender com essas empresas, então de repente eles começaram a entender quem a gente era, e daí a gente começou a estabelecer relacionamentos com as primeiras. O mundo do RH é um mundo muito conectado, né? Em que uma pessoa indica a outra, então a gente começou a receber as primeiras indicações, e daí de repente você começa a ter uma massa crítica de que as pessoas te conhecem. Então, mais ou menos, assim, se for contar a história sem glamour, foi isso que foi acontecendo. Daí, claro, que daí você coloca alguns tipos de whey protein aí nessa história, né? Então, mas agora vamos começar a usar Google Ads e fazer um vídeo bem legal, colocar no nosso site, porque quem não conhece a gente está pesquisando por team building, que caia no nosso site e daí o nosso comercial fala com eles. E daí beleza, é um whey protein ali. Agora vamos fazer aqui account management e a gente pega o nosso cliente satisfeito e pede para ele indicar a gente ativamente. Né? Então, daí o segredo é fazer um bom trabalho e as pessoas te indicarem, mas daí você consegue, por aceleradores comerciais, fazer isso se intensificar. Então, foi a história daí mais profissional é essa, assim, sabe? Eu tenho uma pergunta antes de voltar para a plateia. Por favor. Você falou dos clientes, né? Repetindo, Google, Pipefy... O que eu anotei foi Google, Vale, Unilever, PicPay, SmartFit, Boticário e Banks. Latam também, você comentou. Assim, e eu vou perguntar, já vou responder também. Qual que é agora que você quer, empresa que você vai atrás para ser cliente de vocês? Fora a Tortato Consórcio, no caso. Além da Tortato Consórcios, que tipo de perfil, assim? Qual que é não, que nessas grandes empresas, assim, que seria puxa vida, eu queria ter essa empresa como cliente. Olha, eu acho que agora... Ou vai acontecendo as coisas e você não... Vou falar um negócio que parece meio arrogante, tá? Mas nível Brasil, assim, a gente pegou quem a gente queria e agora a gente tem que crescer dentro das contas. Então, o que a gente entendeu, assim, né? Ano passado e esse ano foi muito bom, né? A gente abriu BRF, Vale, você pega todas as grandes empresas, assim, a gente tá com alguma coisa acontecendo dentro delas. Só que a gente ainda é muito pequeno frente a outros fornecedores que eles têm. Então, E daí você tem um esforço muito grande para abrir a conta, porque você tem que ganhar a confiança daquela empresa. Você tem que fazer um monte de cadastro que tipo, é super burocrático e um monte de contrato e um monte de não sei o quê. E agora você só tem que chegar para as outras pessoas e falar assim, a gente fez nessa área, podemos fazer na tua, né? Então, o nosso objetivo agora é crescer em contas que a gente já tem, né? Mas como que a gente trabalha lista, né? A gente faz alguns tipos de segmentações, a gente não faz muita prospecção hiperativa, assim, do tipo, cara... Tem uma lista específica e a gente vai começar a caçar eles, mas a gente olha para empresas bem audaciosas que estão dispostas a investir em talento.
Então, a pessoa tem que ter executivos de alto nível que você vai querer lá pagar, às vezes, um treinamento para uma pessoa de um dia, você vai pagar R$1.000 por pessoa. Tem que chegar nesse nível, talvez um pouco mais do que isso, assim, né? Então, vai juntar 25 pessoas para ter um negócio, vai custar 25, 40 mil reais. E então a gente está olhando para essas empresas que estão dispostas a investir nesse nível, né? Daí a gente tem algumas ali que a gente olha, mas daí a gente vai olhando por setor, né? Sim. Enfim, mas no fim das contas também eles acabam procurando a gente às vezes, a gente acaba... tem muita proposta que a gente mandou e nunca fechou, que a gente prioriza entrar em contato de volta, então a gente não faz uma prospecção hiper fria. A gente faz do nosso cliente para quem já tentou ser cliente e a gente acha que tem perfil e por algum motivo a gente não fechou daquela vez, para outras pessoas, então a gente não vai bater na porta de um desconhecido, até porque eu acho que eles não aceitariam, assim, sabe? Sim. Olha que nível que chegou, hein? Escolher, esse cliente eu quero, esse cliente não quero. Estudar, né, o cliente, porque tem perfil pro negócio. É que não é nem escolher, né, porque no fim das contas a gente está escolhendo onde que a gente vai colocar nossa energia comercial. Porque o que a gente percebeu, assim, é que se o cliente não tem perfil... Você estava me dando essa dica agora, assim, né? Sim. Se o cliente não tem perfil, ele vai tomar muito tempo do teu vendedor, não vai ficar satisfeito com o teu produto, não vai encaixar perfeitamente e no fim das contas você não vai ter uma longevidade dele, né? O tempo de vida dele, o LTV lá, o Lifetime Value, né? O valor que ele vai gerar para você ao longo do ciclo de vida dele vai ser aquilo só. E a gente quer clientes que a gente possa estabelecer um relacionamento de longuíssimo prazo e ter bastante projetos acontecendo. Boa noite. Ricardo, o que você diria para uma pessoa que tem o desejo de empreender, mas ainda tem o receio do emprego fixo, né? De permanecer no emprego fixo? Olha, eu diria, primeiro de tudo, continua no teu emprego fixo, porque você não precisa sair do teu emprego fixo para empreender. Acho que essa é a grande dica que eu dou para todo mundo, assim. Às vezes a pessoa tem até uma procrastinação do tipo, eu só não empreendo porque eu estou no emprego e isso é um limite que eu tenho, mas no fim das contas esse limite não existe. Assim, o que você precisa fazer, você tem que ir se aproximando da ideia, você tem que ir ficando amiga da ideia e do círculo daquela ideia e de repente, em algum momento, você tem que sentir tanta confiança que a coisa já está acontecendo que você pode sair do teu emprego fixo. Acho que esse é um movimento mais natural, assim, que tem que acontecer. Então, por exemplo, tinha uma menina do meu time, anos atrás, assim, que ela falou assim, cara, eu queria ter um café, olhando aqui, quero ter o meu café. Eu falei, pô, mas então você tem férias aqui daqui um mês, pega e faz um estágio num café. Sai daqui e pega 2 horas trabalhando de graça num café, até você entender do mundo do café pra caramba. E daí ela, não, um café, não sei o quê, nunca fazia isso. Daí um dia, ela saiu da empresa, tentou abrir um café e deu errado, né? Mas ela nunca se permitiu experimentar com a segurança que ela poderia ter com o emprego, assim, sabe? Então, você consegue se aproximar muito do teu próximo e da tua próxima ideia empreendedora fazendo o que você está fazendo hoje. Não sei se existe, mas na maioria dos casos eu acho que vai ser uma ilusão a pessoa achar que ela precisa se desligar de tudo para se aproximar de uma paixão, assim, sabe? A gente consegue se aproximar. E existe um grande erro também com o pessoal nessa questão, que muitas vezes a pessoa, eu gosto de café, então eu quero ter uma Foi isso que aconteceu. Ou, eu gosto de animal, então eu vou ser veterinário, não é nem por aí. Né? Eu tenho um amigo, cara, que o cara gostava de marcenaria. E daí ele resolveu fazer um negócio de fazer móveis rústicos de madeira, não sei o que. E daí, cara, nunca conseguiu sustentar, deu muito sangue, assim. E daí agora ele fala assim, cara... Eu odeio marcenaria. Ele fala assim, esse negócio de trabalho com o que você ama, ele fala assim, trabalhe com o que você ama e você nunca mais vai amar nada na vida. Boa. Então não existe essa questão romântica, assim, né? Sim. Trabalhe com o que você ama e você nunca mais vai trabalhar na vida. Eu sempre falo assim, a pessoa tem que trabalhar e achar no que ela está trabalhando, amar o que ela está fazendo. Algumas coisas que ela gosta dentro do trabalho dela. E o amor você constrói, né? O amor vai vir... Você nunca vai amar coisa o tempo todo, né? Existe o filé mignon do teu prato, mas existe a saladinha, o chuchu, existe umas coisas que não são boas ali e você tem que querer o prato cheio, né? A gente tem que querer o prato cheio e nenhum prato... Meu prato não é só coisa boa, né? O teu prato não é só coisa boa, o prato de ninguém é só coisa boa. Mas daí você pode escolher o tipo do prato que você quer, né? Eu quero um prato com um pouco mais disso, um pouco mais disso. Mas ninguém vai ser 100% feliz 100% do tempo. E só essa expectativa já vai frustrar muita gente. Boa. Legal. Oi. Boa noite, tudo bem? Você acredita que qualquer pessoa possa empreender ou você acha que é algo que já nasce com a pessoa, já é da pessoa? Cara,
Excelente pergunta. Eu dava um curso de empreendedorismo e daí tinha as pessoas que entravam no curso e falavam assim, não, é que eu acho que eu não tenho perfil empreendedor. Daí eu tinha um slide assim de vários empreendedores. Bill Gates, a mulher do Magalu, a Luiza Trajano. E, cara, cada pessoa tem um perfil empreendedor diferente. Ou seja, não existe um perfil empreendedor, né? A gente sempre projeta no Steve Jobs. Esse é o perfil empreendedor, o resto não é. Mas acho que o grande segredo é entender qual que é o teu estilo e como que você consegue entregar valor, né, e modelar uma máquina que funcione com aquele teu estilo. E daí, por isso, eu acredito que conheço empreendedores de vários perfis, assim, eu acredito que todo mundo consegue empreender, mas o negócio que você vai empreender e o jeito que você vai colocar a tua personalidade no negócio vai depender muito de quem você é. Mas qualquer pessoa consegue. Ah, mas eu sou muito inseguro. Beleza. Deve ter algum modelo de negócio que a tua insegurança vai ser uma grande fortaleza e que você vai precisar de cuidado e atenção e que isso vai entregar muito valor para alguém, né? Então é mais ou menos isso que tem que olhar, sabe? Agora comigo. Excelente noite. Ricardo, a gente sabe que, né, toda a empresa ela passa por um momento muito difícil. Na tua visão, qual foi o momento mais difícil que a Aldeia enfrentou e qual foi a tua virada de chave que não te fez parar naquele momento? Cara, a Aldeia passou por cada momento tão difícil. Teve vários anos que eu achei que a gente fosse falir. Assim, porque, tipo, às vezes você tá crescendo, mas você parece que tá falindo. Tem um monte de situação. Mas claramente, assim, o pior momento profissional da minha vida e o pior momento da Aldeia foi a pandemia. Porque a gente tinha 2 grandes operações que dependiam de contato humano, assim, né? Que era coworkings e curso presencial. Então eu tava com um time de 40 e poucas pessoas na época. Em um mês a gente foi pra 10. Né? Tipo, meu filho nasceu no dia 18 de março, meu segundo filho. Dia 18 de março a gente tava fechando a segunda unidade da Aldeia, que foi o dia que foi decretado lockdown em Curitiba. A gente começou a fechar antes, porque a gente viu que já ia... Eu avisava, assim, os caras da Seven, que eram nossos vizinhos, falavam assim, cara, já vou começar a fechar porque vai dar muito ruim esse negócio do Covid. Não, Ricardo, a gente é amigo do secretário de saúde do estado, ele falou que não vai dar nada. Eu falei, cara, ninguém sabe o que vai acontecer. Enfim, daí a gente foi se preparando, daí a gente teve que fechar todas as operações, foi muito desgastante, assim, desligar todos os contratos, né? Tem que fazer um monte de coisa, demitir muita gente. Então foi um momento com um filho bebê, recém-nascido em casa. Então, profissionalmente foi muito difícil. Mas o ano de 2020, que foi o ano da pandemia, foi o ano que a Aldeia mais gerou caixa na história. Por quê? Porque daí depois desse solavanco absurdo que a gente teve, esse time de 10 pessoas que ficaram vamos dizer assim, só as pessoas que tipo, realmente poderiam contribuir essencialmente para o negócio, assim, né? A gente conseguiu montar uma operação de educação online. Primeiro curso que a gente lançou deu errado, segundo que a gente lançou deu errado, terceiro deu muito certo e de repente a coisa começou a rampar e a gente vendendo bytes e mais bytes, né, que não vale nada, não custa nada, mas entrega muito valor para as pessoas, todo mundo trancado em casa. A gente começou a vender curso pra caramba online. E a gente ficou um bom tempo gerando caixa, assim, tá fazendo dinheiro, que daí permitiu que na volta da pandemia a gente fosse replugando as operações e tal, e o negócio sobrevivesse, assim. Então, a gente poderia ter falado, esse foi o momento em que a Aldeia morreu, porque ela tinha todos os elementos plausíveis para ela morrer naquele dia, mas é aquilo que eu falei, assim, as coisas vão dando tão errado que em algum momento você se empenha e ela dá certo. Foi mais uma vez, assim, as coisas deram muito errado, daí a gente conseguiu redesenhar mais uma vez e acabou que deu certo, assim, mas foi terrível, psicologicamente terrível, socialmente terrível. A coisa mais legal foi o meu filho nascer, mas fora isso foi tenso. Então agora vamos para a 4ª parte, que é o bate-bola que você vai fazer com ele, né? Tá, sim. Tudo preparado? Tem que dar um tempo. Hein? Ah, e daí como é que vai funcionar isso também? São 10 perguntas e as 3 últimas a gente vai criar uma base de dados para ir alimentando de todos os convidados que eles vão respondendo. Porque são respostas úteis, assim, sabe? Você vai ver daqui a pouco. E daí, para todos os convidados vão ter lá, e para quem quiser saber o que o Ricardo Doria respondeu no primeiro episódio, vai estar lá, provavelmente numa página no Notion, algo assim. Poxa, então vai ter uma base de dados com essas respostas. Com as mesmas perguntas, né? Que daí... Isso, exatamente. Vai ser a mesma pergunta para todo mundo. Respostas, né? Aquela história das mesmas respostas, né? Aquele repórter que perguntou para um técnico de futebol, não lembro, um jogador, pô, por que você responde sempre a mesma coisa? Eu falei, você faz sempre a mesma pergunta? Não tem como responder diferente, né? Vai ser a mesma pergunta sempre. A mesma pergunta, 3 perguntas, que daí o Luca que vai fazer, na verdade você falou 10, são 9 perguntas.
Boa. Algumas já me derrubaram aqui. Mas enfim, é o tradicional bate-bola que falava a Gabi, Gabriela, né? Sou isso aí. Nós vamos fazer tipo, o nosso bate-bola seria um tete-a-tete, só que seria um tato-a-tato daí no caso. Show. Então é pergunta rápida e também resposta, né? Sem pensar muito. Então rápida lá, vamos lá. Um erro que virou um aprendizado. Poxa, eu acho que eu falei essa questão de contratação, assim, né? Eu acho que o empreendedor, ele demora para entender como é que você contrata, porque você acaba achando pessoas parecidas com você ou pessoas muito legais na entrevista e tal. Então, eu acho que eu errei muito em contratações, acertei muito também e acho que agora eu tenho muito aprendizado sobre isso. Quando eu vou para entrevistas, assim, eu consigo dizer pro meu time, dá uma olhada nisso e tal. Então, acho que que eu falei no começo, né? As boas práticas, as práticas não tão boas, mas o que está fazendo hoje que está dando resultado, né? Um hábito que mudou sua rotina e outro que te ajuda a manter o foco. Olha, eu acho que os dois são corrida. Então, acho que hoje eu corro, né? Eu gosto de fazer corridas de rua, assim, sabe? E acho que isso me ajuda muito a manter o foco. Várias vezes quando eu tô... Às vezes, cara, você tá num momento tenso, assim, você tá até com raiva, assim, você fala, cara, vou sair correr. Já teve uma vez, assim, que eu estendi a panturrilha, mas, tipo, saí correndo muito forte, assim, sabe? Mas eu volto com a cabeça prumada de volta, assim, sabe? Então é um hábito que eu acho que traz muita qualidade de pensamento, qualidade de saúde, muito fácil de fazer, assim, e acho que super encaixou na minha vida, assim, e ele é super importante. Olha que legal. E agora tem 3 em seguida, assim, do Erastim, domingo. Vou fazer? Vai fazer? Eu vou fazer. Opa! Tem mais uma, não tô lembrado qual, e principalmente a do Coxa vai ter, né? Olha só, a Coxa Run. Coxa Run é agora em 9 de novembro. Muito bom. Esse aqui também tem uma história bacana de corrida, hein? Você correu a maratona na Grécia? Olha, Saí de maratona, da cidade de maratona até Atenas. Essa dá vontade de fazer, hein, cara? E sabe aquele que o padre irlandês segurou? O Vanderlei Cordeiro de Lima, eu acho? Ele tava nesse dia. Olha que Porque legal. essa prova que seguraram ele foi lá em Atenas. Foi lá na Grécia. E daí ele foi correr, na mesma que eu fui. Foi assim, ele foi segurar, ele segurou, ele meio que parou, assim, nunca mais correu profissionalmente. Daí ele foi correr a próxima vez lá na que eu tava. Então os caras anunciando ele direto. Fazer uma revanche, assim, Sim. agora vou voltar aqui. E o cara com 50 e poucos anos correu, sei lá, 3 horas e alguma coisinha, assim. Olha super rápido. só. Super Não, rápido. os caras... Profissional, né? Quem foi rei nunca perde. Majestade, né? Vamos lá. Próxima. Uma decisão difícil que valeu a pena e também um dia inesquecível da sua trajetória. Pô, decisão difícil que valeu a pena. Fechar o D. Fechar o D é muito difícil, né? Mas essa eu já contei. Acho que fazer esse doutorado, né? Tudo que a gente vai trocando coisas de curto prazo por longo prazo, assim, né? Acho que são as decisões mais difíceis, as que mais valem a pena, assim. Então, enfim, quando você tá buscando desconforto no curto prazo, em troca de alguma coisa no longo prazo, assim. Então, a questão da aldeia eu precisava fechar, né? Era um desconforto muito grande de curto prazo, mas eu não podia ficar endividado no longo prazo. Fazer o doutorado está sendo muito legal, mas no curto prazo eu sabia que ia dar um monte de problema, até tipo da minha ausência, né? Mas também da minha ausência também desenvolve um time melhor, sabe? Acho que tem tudo isso assim, né? Que a gente deixa para o longo prazo, acho que vale mais. E essas decisões que você falou rápidas que você tomou, no caso da aldeia, é o que vale muito, que muitos empresários ficam procrastinando e vai cavando o próprio buraco daí, né? Sim, exatamente. Se você percebe que você está, né, num buraco, tem que ser o mais rápido possível. Próxima. Desculpa interromper. Pode falar. Eu tenho uma resposta para você. Acho que tem uma coisa que quando você falou isso de sair do buraco, tem uma coisa que eu falo muito pro meu time, que é mais importante que você decida do que o que você decide, né? Porque você tem que fazer a tua decisão dar certo, em vez de ficar pensando e decidindo. Então a pessoa fala assim, pô, Ricardo, você acha que a gente devia fazer esse evento nesse dia ou nesse dia? Eu disse, cara, é mais importante que você decida o dia e que você faça logo bem feito no dia do que o dia que você vai decidir, sabe? Porque no fim das contas, você tem que decidir e você tem que se responsabilizar pela tua decisão. Então, acho que essa é a frase, tá? Essa frase, ela é prima do feito, é melhor que bem feito, né? Nessa pegada, hein? Então, é isso aí, né? Uma decisão que difícil, que valeu a pena e um dia inesquecível da sua trajetória. Dia inesquecível? Nossa, tem muitos, né? A gente inaugurando o Shopping Estação, quando a gente fez a mudança da Cândido, essa vez que agora que eu fui para o Academy of Management, lá que foi uma grande conferência, apresentar um artigo científico, da minha trajetória profissional, acho que tem muitos, assim. Aquela imersão foi inesquecível. Tem muitos.
É difícil escolher um dia só. É difícil. Tem Mas, muita enfim, coisa. Já citou vários que eu acho que é o que faz Sim. parte mesmo. Quando né, eu tô início. correndo, essas coisas passam pela minha cabeça também, sabe? Que legal. Às vezes eu brinco, eu faço umas linhas retas, às vezes, assim. Eu corro pensando no problema e volto pensando na solução, assim, sabe? É impressionante. Mas tem um lance meio científico nisso também, dar uma oxigenada no cérebro, por isso que faz com que você exercício. Não, pode falar. Quando tá tomando banho também, muitas vezes vem várias soluções ali, né? Eu acho que é isso. Você tem uma carapaça do ego, assim, que ela começa a se enfraquecer quando você tá cansado pra caramba. E daí você, tipo, deixa um pouco mais da tua intuição chegar também, assim, sabe? Quando você tá, tipo, por exemplo, se você tá cansado, com fome, essas coisas assim, tipo, você vai virando mais intuitivo, né? E eu acho que quando você tá correndo, você tá quebrado psicologicamente, daí começa a soltar um pouco mais os pensamentos. E aquela história será que tem fundamento de quando a pessoa dorme pensando num problema, acorda com o resultado? Cara, aconteceu isso já, não? Eu li um livro de um grande neuropsicólogo brasileiro, agora recentemente chamado, o nome do cara é Siddhartha Ribeiro, e o nome é O Oráculo da Noite. E ele fala sobre essa relação dos sonhos. E de fato, né, o sonho ele tem a ver com um monte de processamento que você faz com a tua cabeça. Então ele traz informações ali e você processa durante a noite mesmo. E às vezes você sonha, às vezes não, mas muitas vezes você acorda com a resposta. Então, de fato, tem a ver. Só que não é só para isso, né? Tem um monte de outras funções ali também. E o que significa hoje para você o sucesso? Cara, eu tenho uma visão bem pessoal de sucesso, assim, que eu cunhei ela mais de 10 anos atrás, que eu quero ser um empreendedor de negócios que fazem coisas positivas, assim, negócio do bem, e viver grandes aventuras em família. É isso, assim, e tudo que eu tenho trabalhado, assim, é para atingir esse objetivo, né? Então, eu quero ser um grande empreendedor de negócios muito legais, que causam um impacto positivo, e ter grandes aventuras em família. Muito legal, hein? Fechou o ciclo depois dessa aí. Então, você vê, né? Consegui chegar tudo isso aí. Tô trabalhando para isso. E a primeira vez que você pensou, sou um empreendedor de verdade, foi em que momento? Eu não sei se eu ainda tenho grandes dúvidas. Vai que eu tô enganando aqui, né? Enganando a mim Nada. mesmo. Mas acho que quando você... Tem um gráfico, né, que fala que quando você está começando a empreender, você fala assim, nossa, eu sou um gênio. Eu sou burro, eu sou um gênio, eu sou burro, eu sou um gênio, eu sou burro, né? Então, várias vezes no começo eu achava que eu era empreendedor de verdade. E desse gráfico ele vai se amenizando no meio, assim, e no meio tá só escrito assim, cala a boca e trabalha. Né? Então aos poucos você descobre que você não é nem um gênio, nem burro, você só tem que continuar trabalhando, assim, sabe? Sim. Que eu sempre falo aquela frase nas reuniões de alinhamento, que fala assim, do Thomas Jefferson, até o ex-presidente dos Estados Unidos. Eu acredito muito na sorte e descobri que quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, né? Exatamente. Não tem muito segredo, né? O melhor conselho que você já recebeu, acho que até respondeu isso aqui já, e qual conselho você costuma passar para a galera? Cara, eu acho que os meus conselhos para a galera são esses conselhos muito focados em fazer mesmo, assim, né? Tipo, experimentar, testar, encontrar formas de fazer sem risco, né? Então, a genialidade do empreendedorismo tem como que você consegue validar todas as tuas ideias e todas as tuas hipóteses sem colocar tudo em risco, né? Então, em vez de pedir demissão, como é que você consegue fazer isso de uma maneira sem colocar tudo em risco? Porque as coisas vão dar errado, só que quando elas dão errado, você descobre na hora que está dando errado uma coisa que vai dar certo, né? Então, acho que o grande conselho é isso, assim, continuar tentando. E a primeira pergunta era... O melhor conselho que já recebeu, que eu já recebi. E qual conselho você costuma passar para a galera? Cara, eu acho que talvez o melhor conselho que eu já recebi, o aprendizado dele é assim, né? Que as coisas não vão acontecer quando você quer e sim quando elas têm para acontecer. E eu lembro que, tipo, quem me deu esse conselho não falou exatamente isso, mas foi o Vitor da Contabilizei, um Startup Grind, que eu estava entrevistando ele da mesma maneira que vocês estão me entrevistando aqui, assim. E daí o Vitor, na época, tipo, tava correndo pra caramba e Contabilizei bombando e tal. E tipo, com umas filhas, assim, mais velhas e tal. Daí eu, cara, com criança e correndo atrás da aldeia e bebê em casa e não conseguindo correr e tal. Eu cheguei, pô, Vitor, cara, eu queria conseguir fazer tudo isso que você faz, cara. Assim, Dória, são fases. Ele só falou isso, assim, são fases. Então, tipo, acho que também saber que a gente tem uma fase que a gente tá passando, assim, né, e que são fases, em algum momento... Sim. Vai mudar, filho assim. não vai deixar de ser pequeno, é uma fase, vai... E daí meus filhos cresceram um pouco mais, eu consegui encaixar a corrida, a aldeia se amadureceu um pouco mais, consegui também... Então, assim, são fases. Em resumo, são fases, né? A gente tem que fazer o que tem que ser feito naquela fase da melhor forma, assim, sabe? Então, acho que esse foi um conselho que veio só em 2 palavras, né? Sim. São fases. Poético. Poético. E acho que me colocou num lugar de tranquilidade na época, assim. E eu aprendi que eu podia ficar mais tranquilo naquela situação. Muito bom.
quase acabando, a penúltima aqui. Uma característica que você mais admira nas pessoas. Olha, cara, eu gosto de esperteza. Tipo, eu não sei como descrever isso, assim, mas é pessoa que sabe resolver a situação, sabe? Que não tem a ver com inteligência. Tem a ver com, cara, dá um jeito e resolve. Deixa comigo. Deixa comigo, eu faço chover aqui e tal. Acho que isso eu acho muito legal, assim, porque às vezes você pega pessoas geniais que não conseguem resolver as coisas e ficam te trazendo problema de volta. Uhum. Né? E se pega a pessoa que às vezes não teve, tipo, nenhuma educação básica e, tipo, cara, consegue resolver tudo, tal. E eu admiro muito isso, assim, né? Quando você pega uma grande empreendedora, um grande empreendedor que você fala assim, cara, o caminho que a pessoa pegou, ela não tem grandes formações, mas é muito inteligente, né? Muito esperta. Eu acho isso muito legal. Que não tem a ver com malandragem, tá? A expertise ali. Uhum. Eu também gosto muito da pessoa que traz um problema para você, mas também já traz uma opção de solução. Nossa, isso é muito bom. Porque muitas vezes é fácil trazer o problema para você. Uma análise de cenário com recomendação. Nossa, total. Isso daí é maravilhoso. Fechou. E a última, para fechar aqui, o que o Ricardo Doria diria para o Ricardo de hoje diria para o Ricardo Doria de 20 anos atrás? Olha, cara, eu acho que eu vou falar o que o Vitor me falou, hein? São fases. São fases. Toda essa história aí são fases. Pandemia são fases, né? Em algum momento, só que vai enfim, passar. Vai passar, tem que continuar e boa. Muito Obrigado, bom. gente. Obrigado, hein? Agora... As 3 é bem rápido aqui também, é só para criar esse banco de dados para a galera poder acessar. Indicação de um livro, que teve um impacto muito grande até na tua vida empreendedora, que depois que você lê, você fala, opa, peraí, vou enxergar de outras maneiras isso aqui. Cara, é um livro que eu te recomendei, Traction, exatamente, do Gino Wickman, um autor super legal. E o Traction, ele ensina a montar a tua empresa como um sistema operacional que não precisa de você, né? Que é o que eu tenho orgulho de ter construído um pouco mais, assim, né? Como que você estrutura o time, como que você estrutura as reuniões para que as pessoas consigam resolver as coisas sozinhas. Esse é o Traction até o de capa preta, né? Porque se a pessoa que for pesquisar o Traction, o primeiro que vai aparecer é o dos canais de... Então, exatamente. Tem o Traction do Gabriel Weinberg, que é o azul claro. Isso. E tem o Traction preto com laranja. É o Traction preto com laranja, cujo título em português é Ganhando Tração. Boa. Até a cor, você sabe. Quando você falou, eu fui ver. O outro é o empreendedor legal, ou uma pessoa dentro do mercado que você acha que é referência, e aqui também tem uma estratégia por trás de eu te perguntar isso. Porque também quando você falar a pessoa, que seja, tem que ser próximo também, né? Cara, o Steve Jobs, o Silvio Santos, tem que ser mais próximo, porque eventualmente pode convidar a pessoa para vir para cá também. Tá. A gente faz esse corte, mencionaram você aqui. Será que você não está induzindo muito? Mas eu quero que seja meio que nessa vertical mesmo. Não, eu entendi. Cara, pessoas que seria muito legal de escutar falar é o Márcio Pacheco da PhoneTrack. Sim. Você conheceu ele? Mas mudou o nome, né? PhoneTrack, acho que... eu acho que mudou o nome, mas enfim, o cara é bom e o cara é legal de falar. Uma pessoa que seria muito legal trazer, mas acho que vai ser muito difícil, é o Alessio do Pipefy, porque é um cara meio... não segue entrevistas, assim. Não... Sim, e gigantesco também. Sim. E deixa eu ver quem mais de pessoas legais. Aquele moleque que fez o WTF, o Matilda. Sim, sei o nome dele. Esqueci o nome dele. Mas a minha resposta vai ser o Márcio Pacheco da PhoneTrack, que eu acho que vai ser uma pessoa legal para contar histórias aí. Boa. Legal. E a última é uma dica do que fazer em Curitiba. Pode ser lugar para comer, um hobby para fazer, um lugar para visitar. Caramba, nem sei o que tem que fazer em Curitiba. E na aldeia. Seria eu falei, uma experiência conhecer a aldeia da estação, tanta outra também, né? Quando você tem um filho de 4 anos e outro de 7, daí, cara, você só vai pra evento de criança e aniversário de criança e lugarzinho de criança, assim. Então eu tenho dicas ótimas pra quem quiser, mas então acho que a minha dica vai ser ir na aldeia, tomar um café no café da aldeia, conhecer essa região do centro cívico ou conhecer a região de estação, que é muito legal. Justo. Viu? Mas então de aventura que você fez com eles, que você falou assim, puta, essa valeu muito a pena. Cara, daí a gente faz muita coisa, né? A gente vai acampar direto, assim, né? O nosso hobby de família é sair acampar. E tem um lugar chamado Reserva da Dora, que fica em Tibagi, não é em Curitiba, você tem que pegar um carro e ir pra longe, assim, mas é um dos lugares mais incríveis, assim, que a gente já foi acampar. Tem uma trilhazinha, assim, que você vai pegando um rio, assim, e você vai seguindo ele com diversas cachoeiras, é uma trilha com crianças, daí você termina essa trilha, daí você sobe, você chega em umas pinturas rupestres, daí você vai para um outro lado, você chega, tipo, num lugar tipo Vila Velha, só que dentro da área, daí você volta, você tá, tipo, no camping de volta, assim, sabe? É uma reserva muito legal, então recomendo. E daí de noite o céu é completamente estrelado, muito lindo. Mas não teve vontade de fazer a experiência de correr empurrando o carrinho do filho? Cara, eu acho que isso é mais
mais legal de ver a pessoa fazer do que Que fazer. é complicado, né? Não consegue, né? Difícil. Sim, é difícil. A criança também, não sei se ela entra nessa pira, né? Tem É, que ter acho uma que não, constelação assim funcionando. Sim, sim. Mas é isso Mas então? que legal. Porra, Nossa. obrigado, cara, Pô, por esse eu que bate-papo. agradeço, Acho que foi gente. bem legal. Meu Deus, eu Foi. achava Salve que ia de palmas ser aí de novo bom, pra ele, então. mas não tanto. Foi uma mentoria. Muito legal. Obrigado. Muito legal mesmo. Conteúdo, para quem né? tá Aconteceu. assistindo aqui, Vamos ver, deve tá né? grato, né, pelas Depende da pelas edição dicas, agora. né? Nada, pode ser em edição mesmo. Fantástico, hein? Boa. Maravilha. Aí eu Muito acho que legal, é isso, então, obrigado. sigam o Ricardo Doria, como é que tá a sua rede Arroba social? Ricardo Dória no Instagram. Você tá bem presente no LinkedIn também, né? Tô começando a tentar aparecer no LinkedIn. Sim. Foi uma rock da aldeia. A gente Produzir definiu conteúdo. lá. É que me colocar como autoridade, daí eu precisava começar LinkedIn, daí eu comecei o LinkedIn por causa de uma rock que a gente fez. Que esses são os objetivos de 90 dias ou 45 E você já viu diferença também? Postar LinkedIn no teu... Sim, É? sim. Aham. É bem relevante assim pra galera te chamar pra trabalhar. Sobre projetos e tal, funciona bastante. Boa, então é isso. Então sigam também Tortato Consórcio e Papo Contato, o com é com M. Fechou? Acho que é isso, né, galera? Deu boa? Valeu. Um abraço e até a próxima. hein? Valeu, gente. Vamos ao coffee que tá dando. Pô, eu tô com a boca amarga já aqui. Puxa vida, mas olha. Putz, faltou o presente. Ah, mas... Não, é, relaxa. posta depois. Também. Relaxa Ah, tira uma foto entregando Sim. presente. Hein, obrigado, Ri. Porra, muito Puxa massa, vida, cara. meus queridos. Valeu. Eu sabia que ia ser Vocês legal. arrasaram, comentário. Meu Deus, pela primeira é que você ajudou bastante. Tinha que ter dito também, a caneca é tua. A caneca você boa. pode levar embora.